Nós estamos agora em contato por telefone mais uma vez com a advogada especialista em direito civil, doutora Luciane Faraco. Bom dia. Bom dia. Bom, o nosso assunto, doutora, é em relação aos contratos de namoro. Numa semana que estamos aí, há apenas 2 dias do Dia dos Namorados, a gente comenta, né, e traz esse assunto, porque os namoros de hoje são já bastante diferentes do que eram antes. E o casal hoje passa o fim de semana junto, viaja, um dorme na casa do outro. Então a linha que separa o namoro da união estável é muito tênue. E aí a gente quer... tem muitas pessoas que acham estranho isso, que tem gente por aí namorando de papel passado, é isso? É isso sim. Isso é uma modalidade, uma construção jurídica, né, que está tomando bastante corpo assim, no país, especialmente no estado de São Paulo, que é das pessoas, quando estabelecem essa relação puramente de namoro, transpor isso através de um contrato particular de namoro, né? Até para evitar a configuração como uma união estável, né? Uhum. Bom, isso, digamos que é uma maneira de resguardar contra uma possível má-fé, ou seja, o documento venha proteger o casal. É uma das formas de proteger, mas não é uma proteção 100%, né? Sim. Ele é uma coisa assim, as pessoas têm que tomar cuidado, porque ele é uma forma de evitar, de prevenir, mas não é uma coisa que vai dar 100% de garantia de que aquela relação não seja futuramente num tribunal reconhecida como uma união estável, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas acham, às vezes, que feito isso, estão 100% protegidas, né? Uhum. E qual é a principal diferença entre um namoro e uma união estável? A união estável, ela sempre pressupõe, até para ser considerada igual ao casamento, ela pressupõe que se identifique em ambas as partes a intenção, o sentimento íntimo de constituir família, né, de se ver em um e o outro como uma família. Uhum. Então esse é o principal requisito da união estável que tem que ser reconhecido na hipótese, né. E no contrato de namoro, justamente o que se tenta é estabelecer que aquilo é unicamente uma relação de namoro, sem ainda essa característica de constituição de família. Certo. E nesse caso do documento, desse contrato de namoro, dá para se dizer que um dos efeitos pode ser partilha de bens, pensão, essas coisas? Se o contrato for reconhecido, não, né? Porque ele visa justamente isso, evitar os efeitos da união estável, que é a partilha de bens, possível dever de alimentos, né? Então, assim, no momento que o contrato ele é reconhecido, digamos que ele sofra uma chancela judicial e é dito, não, realmente isso aqui era só uma relação de namoro, conforme os termos do contrato, ele vai evitar, assim, a incidência de toda essa repercussão que tem a união estável, que é igual a do casamento, né? Que daí seria, no caso, a partilha de bens, o dever de alimentos, etc. Uhum. A gente, diante do que a senhora falava, inclusive, a Justiça não vem aceitando esse documento como uma forma segura de garantir a inexistência da união estável. E ainda é uma questão bastante polemizada, né? E no caso de aceitação da validade judicial do contrato de namoro, ela está condicionada ao relacionamento na prática, não é mesmo? Com certeza. Ele sempre vai ser visto... o que diz no papel e como é que está na prática, né? Porque, por vezes, por exemplo, tu pode firmar um contrato de namoro hoje e a relação se perpetuar por 3, 4 anos e, no decorrer desse tempo, tomar um corpo de união estável. Então, obviamente, se alguma das partes procurar judicialmente reconhecer isso, independente de ter aquele contrato, o que vai ser analisado é a situação de fato no momento quando ela chegou no judiciário, né? Uhum. Bom, quanto ao prazo de duração do contrato, como é que funciona? Está muito baixo. E quanto ao prazo de duração do contrato, como é que isso funciona? É justamente por isso que eu te falei, para essa nuance que a relação vai se prolongando, ele tem que ser ratificado, né, de tempo em tempo, assim, pelo menos anualmente, né. Então ele teria que ser ratificado, que continua naqueles termos.
Mas, como eu disse, assim, ó, não é unicamente uma garantia judicialmente apresentado o contrato, não tem nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade de união estável, né? Uhum. Agora, o Superior Tribunal da Justiça já se posicionou nesse sentido, né, de que pode haver o reconhecimento da união estável mesmo sem a coabitação, né? Com certeza, já se manifestou. A coabitação, para fins de união estável, ela não é mais um dos requisitos, né? Isso foi uma construção até que começou no nosso Tribunal Gaúcho, inicialmente, afastando a necessidade da coabitação como um requisito da união estável, e o STJ já reconheceu isso como efetivamente não sendo um requisito. Por isso mesmo é que se fala assim que ficou muito tênue a linha do namoro e da união estável, né? Tem até uma figura nova que se usa muito, assim, judicialmente, que se diz um namoro qualificado, né? Que é ainda um namoro mais robusto, mais próximo ainda que um namoro simples, mais corriqueiro. Então, quer dizer, tem várias variações até chegar à união estável. De fato, né, em identificar nas partes aquela vontade de constituir família, e daí sim que vai implicar toda a consequência da união estável mesmo, os efeitos da união estável, que são da partilha de bens, efeitos sucessórios, alimentícios, e etc. Certo. Aproveitando o que a senhora diz, a questão da união estável, ela é semelhante, digamos, a um casamento por comunhão parcial de bens? Isso é parecido ou é diferente? Não, ela é semelhante, ela é igual, atualmente a Constituição iguala e a jurisprudência também. Ela tem disposições diferentes no Código Civil em algumas coisas, como no direito sucessório, mas essas diferenças que o Código Civil trouxe, que na verdade ele retrocedeu, porque ela era tratada antes como já tinham duas legislações que tinham igualado o casamento, e daí o Código Civil, quando foi reeditado, ele retrocedeu nesse aspecto, mas na prática, nos tribunais, ela vem sendo tratada de forma igual ao casamento. Bom, só para fechar, doutora, quem nos ouve, por exemplo, casais de namorados que desejam fazer esse contrato, quais são, retomando, os pré-requisitos, então, e quem eles devem procurar em primeiro momento para fazer? No primeiro momento, eles podem fazer esse contrato particular apenas firmando ou reconhecendo firma em tabelionato, ou até procurar um tabelionato que se disponha a uma escritura pública de declaração de namoro entre eles, né? E ali eles dispõem a respeito da relação, de como ela é posta, que é simplesmente uma relação de namoro, que as partes, que lá a circunstância de fato entre eles, se vivem sob o mesmo teto ou não, e como é que é os termos da relação, né? E o prazo, como eu falei, assim, de repente eles não colocam, assim, esse termo ou esse contrato será ratificado em tanto tempo, mas o que eu aconselho, na hipótese de ser mantido, ele ser confirmado em pelo menos de 6 em 6 meses ou anualmente. E o tempo de relacionamento necessário para se fazer tem um mínimo? Não. Do tempo, tu diz? Isso, o tempo de relacionamento, de namoro. Para fazer. Não tem, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Acho que, porque tu tem várias outras provas, assim, de como a relação se constitui. Até as redes sociais, hoje em dia, as pessoas mudam o seu estado civil nas redes sociais e às vezes até se declaram casadas quando de fato não são, ou em relacionamento sério, quando de fato tem que ver se o relacionamento é sério e aposto para as duas partes ou não. Tá certo. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pelos esclarecimentos. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, um bom dia. Essa é a doutora Luciane Faraco, né, advogada, especialista em direito civil, falando sobre contratos de namoro, né, uma nova realidade entre casais, e já que estamos aí na Semana dos Namorados, né, um tema bastante oportuno.